Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Bom, rapaziada, a melhor notícia é que a recuperação de Memphis Depay deu uma evoluída nos últimos dias, mesmo que ele tenha perdido alguns treinamentos por conta de uma virose, né? Ele teve que ser afastado aí segunda e terça-feira para ficar de repouso, enfim, e mesmo que isso pudesse ter provocado um retardo na sua recuperação, isso não aconteceu. Ele segue trabalhando ainda com a fisioterapia, né, dentro de uma transição para treinar com os demais companheiros, mas já está fazendo as suas atividades no campo também e já está próximo de voltar. Não joga contra o Vasco e dificilmente contra o Atlético Paranaense em Curitiba no meio da semana que vem, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, até porque gramado sintético, né? Então a gente sabe que os jogadores sempre têm esse cuidado, né, quando estão retornando de lesão ou quando tem alguma dificuldade, para não haver uma exposição tão grande. E como nesse caso ele estaria retornando, eu nem sei se ele estará apto também, provavelmente vai ser preparado para a rodada seguinte do Campeonato Brasileiro ou no jogo da volta. Aí sim eu acho que não tem nenhuma dúvida de que ele estará de volta no dia 11 de setembro, porque aí tem uma data FIFA no meio, né, que dá um período maior entre o jogo de ida e o jogo de volta. E aí sim na Neoquímica Arena o Memphis Depay estará tranquilamente de volta aí, mas ele tá se recuperando, né? O Corinthians, que já não tem o Carrilho, já não tem o Yuri, o Garro anda declarando aí dificuldades com relação ao seu joelho, e aí muito se questiona também se ele deve jogar esse jogo de ida contra o Furacão. O problema é que o Corinthians tem dificuldades no seu elenco também, né, para colocar em campo caso o Garro não jogue. Então o Corinthians depende muito do Rodrigo Garro, né? Tomara que ele consiga jogar e que não aconteça nada, porque a gente sabe que, especialmente no tipo de lesão que o Garro teve, né, uma tendinopatia patelar no joelho, um problema crônico, teve que tratar fora do Brasil, voltar. Então tomara que, enfim, ele esteja apto para o jogo, porque o Corinthians depende dele, repito, ainda mais diante de tantos desfalques. Contra o Vasco da Gama, o Dorival Júnior de novo vai ter problemas no ataque e de novo deve manter os meninos, o Kaique, de 21 anos, e o Guinegão, de 19. Eles foram muito bem, né, na última partida e, assim, apesar da derrota para o Bahia, mas eles jogaram bem. Eu acho que essa demonstração deu um sinalzinho de que ou ele poderia ter usado antes os meninos, ou pelo menos dê sequência agora. Tanto que o Romero está de volta de suspensão e a tendência é que ele mantenha os meninos no time. O Vitinho, que estreou, entrou no segundo tempo, alguns minutos, né, dando alguns chutes, alguns cruzamentos, ele vem de outro mercado, ele já estava 2 meses e meio sem entrar em campo, então todo cuidado é pouco, porque se você dá um sprint depois de um tempo parado, a tendência é que esse cara estoure alguma coisa ali na frente. Então tem que realmente ter todo o cuidado para você ir colocando ele vagarosamente. O problema, todo mundo sabe, é a necessidade do clube. O clube tem uma necessidade urgente, né? Sem atacantes e tal, tá dependendo da base para que o Vitinho jogue. Mas acho que o Kaique e o Guinegão deram conta contra o Bahia e tomara que deem conta contra o Vasco também e o Vitinho possa ser utilizado na segunda etapa. O restante do time também deve ter novidades, porque, enfim, né, o Dorival está tendo problemas para mexer, especialmente do meio para frente. A defesa está mantida, né? Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, André Ramalho e Gustavo Henrique, Ranieri, e aí já começa a mexer, né? Aí porque o Martínez também machucou, né? O Martínez teve uma fratura no dedo da mão, né? No metacarpo, na verdade, né? E não tem previsão de retorno, né? Enfim, vai fazer um trabalho fisioterápico para depois voltar para campo. Por enquanto está fora. Carrilho também está fora. E o Maicon está retornando, só que o Maicon ficou um bom tempo aí parado, né? Será que ele já volta começando? Acho difícil. Acho que o Maicon pode ganhar alguns minutos nesse jogo, mas ele deve manter o Ranieri abrindo o meio campo. E aí, ou o Charles ou o Rian, o Alex Santana foi embora, né? Ou o Dieguinho, quem sabe? Acho difícil. Acho difícil. O Dieguinho mais para segundo tempo. Então eu acho que ele vai de Charles, Bidon e Garro. É uma tendência, eu diria. E no ataque o Kaique e o Guinegão. No segundo tempo ele tem aí possibilidades do Dieguinho, do Vitinho, do Romero, do Thales Magno, né, jogadores que ele pode utilizar na segunda etapa, do meio para frente especialmente. Vamos lá, vamos falar de eleições, porque na próxima segunda-feira o Corinthians elege o seu presidente.
um presidente tampão até o fim do ano que vem, mas que vai tomar decisões importantes no clube, né? Vai ficar um tempo muito maior do que até aqui ficou Osmar Stabile, por exemplo, com apenas 2 meses e pouco de gestão em exercício, uma gestão interina, mas que pode ser continuada, desde que ele seja eleito. Porque nesta sexta-feira, prazo limite, o Osmar Stabile, ele registrou a sua candidatura. Então agora temos Antônio Roque Cittadini, André Castro e Osmar Stabile. Na segunda-feira, o Conselho Deliberativo vai eleger de forma indireta, né, apenas com os votantes do Conselho, esse novo presidente. E realmente, pessoal, falei para vocês nos últimos dias aqui, não tem como saber quem vai ser o eleito, quem tem mais força, quem é o mais favorito. Eu estou vendo o torcedor, ele se movimenta, né? O torcedor tem os seus escolhidos e tal, mas isso nada significa, nada indica, porque quem está lá dentro que vai definir. Também vai eleger nessa reunião do Conselho, essa Assembleia, essa votação, essa eleição, o vice-presidente do Conselho Deliberativo. E essa função é importante porque define, o vice-presidente também é o presidente da Comissão de Ética, que é, enfim, uma das comissões mais necessárias nesse momento, né? Que fiscaliza o uso de cartão corporativo, notas fiscais, prestação de contas, deslizes, né? Que o presidente e os dirigentes ali possam cometer. Então, assim, a comissão de ética ela é fundamental. E o vice-presidente do conselho também vai presidir essa comissão. Então, o presidente será eleito na segunda e o vice-presidente do conselho. Falando sobre o André Castro, né, falei do Osmar Stabile e do Cittadini, mas o André Castro ele tem ganhado as manchetes nos últimos dias, né, especialmente pela promessa do aporte de US$ 1 bilhão, 5,5 bilhões de reais no Corinthians, dizendo que, né, de uma forma gradativa isso aconteceria, um planejamento montado, né, junto com uma equipe, para que o Corinthians tenha um aporte e consiga resolver todas as suas pendências, né, as mais urgentes e também as mais postergadas aí, como quitação da Neoquímica Arena, dívidas que estão lá na Câmara de Resoluções de Disputas da CBF, né, com muitos credores cobrando o Corinthians, publicamente inclusive, né, o Cuiabá reclamando, né, os clubes estrangeiros, né, o Tajeres, né, que diz que o presidente do Tajeres disse que o Corinthians tinha que cair para a segunda, terceira divisão por não ter pago o Rodrigo Garro, e aí tem essas cobranças que podem gerar transfer ban ali na frente. O Corinthians está submetido a um transfer ban por conta do não pagamento relacionado ao Félix Torres, né, ao Santos Laguna. Então, muitos problemas para resolver e muito dinheiro também. Agora, o André Castro anunciou a candidatura, deu uma entrevista, uma coletiva na quinta-feira anunciando o banco que será o seu parceiro nesse projeto, e eu citei o banco aqui, inclusive, num vídeo recente, que é a GSP Holding. Na verdade, esse banco, ele não é necessariamente um banco, ele é uma holding, né, um conglomerado que possui empresas ligadas a 10 setores, por exemplo. Estou com a notícia do meu timão aberto aqui, a gente dá o crédito aqui, porque eu preciso colar, né, porque é muita coisa e são informações muito delicadas e complexas. Dessas empresas, esse conglomerado de empresas de setores diferentes, você tem agronegócio, setor automobilístico, mineração, commodities e também de fomento, que é justamente o que está interessado em investir no Corinthians. Aí o GE explicou o que seria a GSP Holding. Ela não está registrada, é importante que se diga, na Receita Federal como banco, embora tenha esse nome, né? A GSP, Banco de Fomento Mercantil, mas ela está registrada como um factoring, como uma factoring, como atividade principal. O que é uma factoring, Chico, pelo amor de Deus? Vamos lá. Factoring é uma empresa que compra créditos de uma outra companhia e paga à vista. Vamos lá. Vamos supor que o Corinthians tenha um recebível aí de 50 milhões da Nike, tá? Só que esses 50 milhões, eles vão chegar em algumas parcelas e tal, e o Corinthians precisa desse líquido, desse dinheiro rápido, ele precisa de liquidez nesse valor. O que uma factoring faz? Olha, eu te dou 40 milhões agora na tua mão e esses 50 milhões eu recebo a perder de vista. Foi o que eu entendi do que é uma factoring. Então, nesse sentido, o que essa empresa pretende fazer? Ela pretende dar esse aporte. E
em parceria com vários recebíveis que o Corinthians vai ter, inclusive também com exposições de marcas, contrapartidas, naming rights, no CT, na Neoquímica Arena, espaço de camisa e tudo mais, eles vão recebendo isso depois. Então, esse aporte, acho que o torcedor sabe disso, né? Ele não é de graça. Não vai chegar uma empresa aqui com 5 bilhões de reais e dizer, não, toma Corinthians, só expõe meu nome ali, que já seria uma contrapartida, mas não é assim que funciona. Esse valor, ele será pago pelo clube de outras maneiras, porque o Corinthians tem uma visibilidade incrível. É nisso que se baseia o André Castro, de que todas essas empresas ligadas a essa holding, né, e a esses parceiros, eles se beneficiarão com a marca do clube e conseguirão investir esse dinheiro. Agora, também é bom explicar que a holding, ela se manifestou. Você me pediu uma lição de casa agora, aos minutos, e eu fui fazer, em relação ao Real Oviedo, né? Real Oviedo. Real Oviedo. Que isso, o homem é poliglota, fala vários idiomas. Hein? Morando um tempinho na Espanha, lá fazendo um pós-doc. Olha lá, deixa eu te dizer, o Real Oviedo, né, como falamos aqui no Brasil, ele é uma associação desportiva, e Samir, uma notícia não muito boa, hein? Tem um banco lá na região, de Astúrias, né, que é onde fica o clube, chamado Unicaja, que é a Unicaixa, de Oviedo. E aí, o que acontece? Os caras vieram com tudo ano passado e trouxeram o time para a primeira divisão da La Liga, com um aporte absurdo, e o clube, inclusive, vai chamar Real Oviedo Unicaja, ou seja, vai dar nome ao clube, quase como a Crefisa Palmeiras. Então, os caras estão vindo com tudo. Eu já vi aqui que querem contratar o Piton, querem contratar o Rafael Cabral e Santos, e estão vindo para buscar, sim, a fonte aí do Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, estão vindo para buscar, sim, o Memphis. Na verdade, não é a fonte do Fabiani, né, que é bom repórter. Essa é uma informação que ele compartilhou lá da Espanha. Essa informação vem lá da Espanha. Não, ok, mas aqui no Brasil foi ele que trouxe. Né? Vem lá da Espanha, né? Enfim, vamos aguardar, né? Para mim, né? Você acha que a gente perde muito perdendo o Memphis em questão financeira? A gente ganha economia. O custo-benefício. Eu acho que a gente ganha economia da folha salarial, dá para contratar vários outros jogadores, mas perde um cara que é cerebral, né, pro meio de campo, pro ataque, né, que resolve muito pra gente, né? Ganha de um lado, perde de outro, né? Passes como aquele que ele deu pro Romero, colocou sozinho na cara do gol, e o Romero perdeu, o Yuri perdeu. A gente não vai encontrar tão cedo um cara que enxerga o jogo entre as linhas, assim, né? Não, o futebol é indiscutível, né? Ele é muito bom. Inclusive, na final do Campeonato Paulista, colocou o Yuri em condição de marcar o gol no Allianz Parque, que foi o gol do título, né? Na verdade, do Corinthians. Ô, Borso, em relação ao banco lá do nosso querido André Castro, o que nós temos aí? É um banco de fomento, não é um banco registrado no Bacen. Aí um dos colegas nossos aí do clube de cafezeiros especiais colocou lá até uma certidão que buscou no Banco Central, demonstrando que realmente não está ligado ao Banco Central, portanto não é um banco de varejo de crédito como Bradesco, Itaú, esses outros todos. É um banco de fomento, factoring, como eu falei ontem, negocia dívidas, negocia títulos, cheques que você quer adiantar valor, duplicata, etc. Faz todo esse trabalho de factoring em relação, se você precisa de um crédito, ele vai buscar, que é o que eu acho que eles estão propondo para o André Castro, ou seja, olha, vamos fechar e eu vou buscar crédito no exterior. A questão que até anotei aqui, algumas pesquisas que fiz, será que eles vão fazer um due diligence? O que é um due diligence? Uma investigação para saber a origem do dinheiro que a GSP vai buscar no exterior. Será que eles têm essa prática de fazer due diligence com quem quer trazer dinheiro para o Brasil? Salve, fiel corintiana! Né, gente? A boa notícia aqui, né, eu acho que é o fato de que a fiel torcida está mais esperta, né, quando são propostas muito boas para o Corinthians, tá? Porque no caso por exemplo, na época do Willian, né, quase ninguém pesquisou sobre a Taunza. No caso do Augusto, muita gente aí também não
não foi a fundo nas negociações, contratos, aí, nas informações aí, até disponíveis, né, para a gente ler, mas muita gente isso aí ignorou. Mas no caso do André Castro, né, pelo menos a Fiel se ligou que realmente é um número muito absurdo aí. É basicamente, né, além do problema de credibilidade, né, que é uma empresa aí que não tem post no Instagram, né, tipo, tá lá, as redes sociais estão todas largadas, né, poucos seguidores aí, site bugado, reclamações, erros de português também, né. Tem também o lance de que o negócio em si pode prejudicar muito o Timão no longo prazo, já que essa empresa queria receber os próximos lucros, né, no futuro.